duelo muito forte contra o Internacional durante a semana pela Copa Libertadores da América. Bahia jogou ontem, né? Bahia jogou ontem pela Copa do Brasil e classificou. Goleou, parece, se não me falha a memória. Goleou, acho que foi 4-0 o jogo. Então, depende como vai vir o Bahia para enfrentar o Grêmio. Claro, dependente se o Bahia vier com misto, com time forte, time reserva, o Grêmio é pior que o Bahia, na minha opinião, né? E o Grêmio vai precisar ganhar esse jogo. Esses são 3 pontos que não tem mais como negociar. Dentro de casa, não tem como não negociar a vitória, né? Claro, só se a arbitragem aí novamente quiser garafiar o Grêmio, mas o Grêmio tem que vencer o seu jogo em casa porque precisa sair da zona de rebaixamento quanto antes. Olha aqui, ó. Mano, que arbitragem, a gente já falou sobre o Bruno Arleu, viu, Ítalo? E os problemas que ele criou para o Grêmio. Obrigado, Ítalo. Grande Ítalo. Saudades do Ítalo. O Cristaldo, me disseram que o ambiente dele lá na arena é péssimo. Opa! Disseram que não é nada bom o ambiente, mas não é bem formado por ele, tá? Criado por ele. Teria sido criado pelo staff do jogador, que fala em vendê-lo, fala em ele sair do Grêmio, e o Grêmio meio que encheu o saco desse cursinho. Quer sair, sai. Então, arruma clube que pague o que o Grêmio investiu. Não, eu não consigo entender. Esse jogador, ano passado, foi o goleador do Grêmio e o líder de assistência. E esse ano não está jogando nada, muito fraco. Outra coisa, o que está vendo com o Bright White? Pois é, não tá bem o Bright White, né, Farido? Faz tempo que não joga. O Bright White ele jogou só o Campeonato Gaúcho, né? E a gente lembra que esse poderia ser o ano dele, porque ele chega na metade do ano, o Grêmio busca esse atacante para substituir João Pedro Galvão. E é um jogador que passou o gauchão e os jogadores começaram, os zagueiros começaram a ficar mais em cima dele. Claro, quando um jogador do Grêmio começa a ter mais mídia, a mídia começa a falar mais dele, os zagueiros ou os técnicos começam a fazer os seus times defendendo e marcando muito mais esse jogador de destaque, né? Mas isso para qualquer time também, a gente sabe. Mas o Bright White, ele, em jogos grandes nesse ano, em que ele esteve como titular, ele não foi eficaz. Não foi eficaz. Em alguns jogos, sim. Sul-Americana, Copa do Brasil. Mas no Campeonato Gaúcho ele não foi bem. Ele fez gol em times pequenos, fez. Mas contra o maior rival, não fez. Ficou no bolso do Vitão, do Vitor Gabriel, né? Eu não sei se essa queda de rendimento do Bright White aí pode ser por conta também do elenco todo tá numa baixa significativa futebolisticamente, né? Não sei se é por conta do Mano, não sei se é por conta da língua, não sei se é por conta de algumas laranjas podres que podem ter na equipe do Grêmio, mas hoje o Bright White é um jogador muito aquém daquele que estávamos esperando de 2024 para 2025. Não sei se um chá de banco pode ser uma solução para ele, colocar o Arezzo, o André Henrique, não sei. No Grêmio tá tão difícil de pensar, tá tão difícil de tentar colocar pingos nos is, que o time a gente fica à mercê, né, da escalação do Grêmio no dia do jogo, porque não se sabe o que trabalha, não sabe o que treina, não sabe quem é que tá treinando, não sabe com quem está treinando. Então, a gente fica nessa especulação, mas não sei se pode ser uma solução colocar o Bright White no banco de reservas. Deixa eu só dizer que o Ítalo me manda uma atenção, Cris, e me manda 2 fotos. Ítalo, eu não tenho como abrir o celular e ver as fotos. Tu escreve para mim, por favor, o que é a informação, Ítalo, por gentileza. Fala aí, passarinho. O Farido, eu recebo uma informação aqui. Opa! De que sem o Monsalve, o Cristaldo passa a muito provavelmente ser relacionado e poderia ganhar até uma chance de titular no time do Grêmio
pela Seria o ausência do Monsalve. Seria o óbvio, óbvio. O Grêmio tem 2 meias de ligação. O Monsalvo e o Cristaldo. Não joga um, tem que jogar o outro. Só que um estava escanteado, que era o Cristaldo, né? E agora o Monsalvo machucou. Eu acho absolutamente óbvio, né? Pois é, pois é. Teria que voltar realmente ao time aí, o Franco Cristaldo, porque o Grêmio não vai ter essa característica de meia armador, né? Como é o Monsalve e o Cristaldo. Então, a tendência realmente é que ele volte a ser relacionado e, consequentemente, Gabinho Farido, consequentemente, ele jogue nesse jogo aí de domingo. Farido, Gabinho, eu tenho a honra de, no próximo sábado, às 7 horas da noite, fazer uma live lá com o pessoal da Bahia. Vou falar com o nosso amigo João Bahia. Lembra do João Bahia, Farido? Gente boa, boa. Boa, A gente vai fazer um pré-jogo de 1 hora e 15, mais ou menos, no sabadão, falando de Grêmio e Bahia. boa. O João Bahia é um baita cara, é um lutador lá também em Salvador e defensor das cores do tricolor de aço. Isso. Tivemos a oportunidade de conhecer ele pessoalmente e acabamos ficando muito amigos do pessoal lá do Bahia, inclusive o João Bahia é um dos caras que inclusive ano passado, né, nessa parte do ano, ele participou conosco da live das enchentes, né, que o Farido proporcionou aqui no canal, ele e outros influencers, naquela live foi a live que mais participou gente no canal, né, Farido? Tivemos, acho que 20, 25 influencers participando. Foi muito bacana por uma causa também não se queria ter feito aquela live, né? Pela tragédia do Rio Grande do Sul. Mas que bom saber que quando se precisa, se conta com todos esses amigos. Isto aí. 6h25, senhores, deixa eu ver aqui alguns comentários. Edson Xavier, o Jackson Pedroso está perguntando se tu vai olhar. Oi? Não tem Deneirinha, superchat? Mas como é que tu vai botar, Farid? Não, mas lê. Deixa eu ver aqui, senhores. Eu acho que eu consigo pôr superchat, sim. Vamos testar aqui, ó. Para aí. Ó. Ó, tá aí o superchat, ó, Farido. Só lê por Tá cagando, Farido? Tá o quê? Cagando? Porque eu tô no... Tá te tremendo, o telefone não para quieto, tu não bota no pedestal essa porra. Muito Tu, bom. tu fala e tá tremendo, parece que tu parece que tá no terremoto. Tem mais um aqui, senhores. Tem mais um aqui, senhores. Tem mais um aqui. Ó. O... Boa, parceiro. Garconzada. Acha que o Grêmio deve cair na Sula e focar no Brasileiro? Essa é uma pergunta boa, hein, Farid? Eu acho que sim. Mas o Grêmio tem que jogar 2 jogos de playoff, porque o Grêmio não teve competência de ser o melhor de um grupo fraquíssimo. Deportivo Luquenho, o Grau e o Godoy Cruz. E o Grêmio não conseguiu ser o primeiro diante de Godoy Cruz, Deportivo Luquenho.